1 Coríntios capítulo 2, vamos ler todos? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos repetir isso, turma? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oremos. Pai, nós glorificamos o teu santo nome, te pedimos que tu venhas sobre nós esta manhã, que tu, Espírito Santo, se mova dentro do nosso coração, nos dando, ó Deus, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do teu coração, sabedoria sobrenatural, para que possamos encaminhar a nossa vida conforme o teu propósito. Nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela ousadia que tens nos dado, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. O apóstolo Paulo, capítulo 2 do apóstolo Paulo, ele, como já vimos em toda a Escritura, mas o capítulo 2 do apóstolo Paulo, ele se coaduna com o capítulo 1. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Que coisa interessante, né, pessoal? E aniquilarei a inteligência dos inteligentes, ou seja, a sabedoria dos homens, não é? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, visto como na sabedoria de Deus
O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Primeiramente, no capítulo 1, vemos, o apóstolo Paulo mostrando como o advento da cruz chocou os povos daquela época. Que coisa interessante, Jesus veio para impactar a vida do ser humano em todos os sentidos. Os judeus que esperavam um Messias que em poder subjugasse o domínio romano, em poder sobrenatural, como viesse todas aquelas legiões de anjos com Jesus, e de repente subjugasse o domínio romano, impusesse ali, logicamente, o seu senhorio através da força. Jesus veio pela palavra, pela pregação da palavra e demonstrações de poder no Espírito, mostrar que todo homem poderia ser, não escravo, ele não estava interessado em mostrar que o homem podia ser liberto do outro homem, ainda que a palavra mostre que nós somos livres no Espírito. Mas mesmo os escravos precisam honrar o seu Senhor, a palavra diz isso. Aqueles que servem têm que honrar aqueles que estão servindo, a quem estão servindo. Mas Jesus veio principalmente mostrar que o homem pode ser liberto de uma cadeia mais opressora, que é o pecado, uma cadeia que não permite opções para ele, que é o pecado original, que é a natureza pecaminosa. Jesus veio para libertar o homem, não com um poder impositor, mas com o poder que foi emanado da sua própria pessoa como Deus e Senhor, a sua própria pessoa como mediador e cordeiro pascal que foi nosso na cruz. E ali os judeus ficavam confundidos, como é que o Messias, aquele que se dizia o Cristo, era crucificado. Para os judeus aquilo ali era um absurdo, porque significava uma derrota, porque significava um fracasso. Eles esperavam sinais sobrenaturais, que fosse visto por todos, e mostrasse Jesus apenas como Deus, o Messias como Deus, e não um homem que era frágil, como todo homem, suscetível, às injustiças humanas, claro, exposto. Eles não esperavam isso. Eles não esperavam que o advento da cruz para o Messias dele. O que eles esperavam é um general feito Davi. E para os judeus isso era um escândalo, era terrível. E o apóstolo Paulo fala isso, que para os judeus pediam sinal, e os gentios sabedoria. Nós pregávamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque os gregos, naquela época, claro, ali na Ásia Menor, os gregos costumavam, logicamente de onde partiu a filosofia, a filosofia partiu ali do povo grego. Os gregos costumavam expor as suas teses filosóficas em praça pública, e eram admirados por isso. Então eles se ufanavam, e o valor dos gregos estava nas frases de efeito, nos pensamentos humanos, nas verdades exprimidas pelo coração humano. E aquilo, claro, quando viu o advento da cruz, foi uma loucura, porque não representava a sabedoria humana, se representava a humilhação de um homem, não a exaltação de um homem. O homem estava sendo humilhado naquele momento. O homem que se dizia o Cristo era humilhado, perdeu, ele fracassou. Para os gregos a cruz era uma loucura, para os gentios era um escândalo. E o apóstolo Paulo aproveita esse momento para os coríntios, mostrar aos coríntios: olha, é o seguinte,
Eu não prego a Cristo com sabedoria humana, como vocês estão acostumados a ver. Eu não sou um filósofo. Ainda que o apóstolo Paulo fosse um homem extremamente culto, não é, estudioso, doutor da lei, ensinado por Gamaliel, doutor da lei, fariseu de fariseus, extremamente rigoroso com a sua tradição. Você vê até o grego do apóstolo Paulo, o grego, se você vê o grego do Novo Testamento, você comparar o grego de Pedro com o grego de Paulo, o grego de Paulo é muito rico, por causa da cultura do apóstolo Paulo. O grego do apóstolo Pedro é mais simples, por causa, claro, da sua formação. Claro, mesmo com a simplicidade, poder de Deus. E o apóstolo Paulo dizia isso: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não tem nada a ver com filosofia. Não tem nada a ver com a criação de uma verdade. Não tem nada a ver com a defesa de um ponto de vista. Ela tem a ver com demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E é nisso que a nossa fé se firma. No poder do Espírito. No poder intrínseco da palavra. Na unção que emana da pessoa do Espírito Santo. E muitas vezes queremos, irmãos, buscar sabedoria dentro de nós e em outras pessoas, quando a sabedoria verdadeira vem do alto. E nós podemos, claro, devemos ler, devemos nos instruir, evidentemente, que não está apologia contra a formação é super importante, mas não podemos nos esquecer que a nossa formação não garante tudo. O poder de Deus é que tem que reger a nossa vida para aquilo que devemos realizar na terra. E o apóstolo Paulo estava justamente pregando contra isso. E coadunou ali o capítulo 1 e o capítulo 2. 2 é a continuidade do capítulo 1. E ele mostra, olha, o homem natural nada sabe, nada prescruta. Mesmo aqueles gregos que se dizem sábios, e eu não estou aqui desconsiderando a importância da filosofia. A filosofia teve a sua importância na história, inclusive a teologia sistemática, hoje, que vemos hoje, sistemática, com seus títulos, receberam uma contribuição muito forte da filosofia aristotélica para ganhar forma e ganhar um padrão, uma organização, não é? Muito forte. A teologia bíblica com a filosofia aristotélica, ela ganhou forma, uma padronização, ganhou títulos. Não é? A filosofia contribuiu muito nesse sentido, no sentido organizacional da teologia. E aqui não está uma pregação contra a filosofia. Aqui está uma pregação contra o humanismo. O humanismo. Quando o homem centraliza o homem. Quando o homem centraliza o homem no que diz respeito ao conhecimento, às realizações, aos relacionamentos, quando o homem é centralizado. Até na formação humanista, até naquelas disciplinas humanistas, e eu sei que aqui tem pessoas que estudaram isso, nós devemos centralizar a pessoa do Espírito Santo. Nós devemos centralizar o poder de Deus e a verdade bíblica para as nossas vidas. Não se deixem confundir com sabedoria humana, quando ela prega algo que se choca com as Escrituras. O diabo continua investindo muito sorrateiramente contra a verdade bíblica, porque ele quer destruir o alicerce da igreja, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que dirige a nossa vida. O apóstolo Paulo dizia que com demonstração de poder é que ele pregava, e essa demonstração incluía sim a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o testemunho que ele dá do poder salvífico de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Ele falava isso. Se você abrir aí, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele continua, carta 1 Coríntios,
E ele fala sobre isso. Ele começa no verso 1, dizendo o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala, quando ele diz que a sua pregação não vem de palavras humanas, mas vem do poder do Espírito Santo, se coadunando com o capítulo 1, e vendo aqui no capítulo 15 o que ele diz o seguinte: olha, existe uma diferença entre movimento e doutrina. Movimento e doutrina. Nós vemos frequentemente dentro da igreja evangélica surgindo vários movimentos. Aí vem G12, G5, G10, G20, G50, G100, vem no Caicai, vem o dente do ouro, o dente de ouro, vem a unção do riso, vem, ó meu irmão, olha meu amigo. Vocês já viram isso por aí? Aí todo tempo surge um negócio diferente. Agora, pessoal, nós devemos compreender e ler a história. O que permanece para sempre é a palavra. Quem tem firmeza e profundidade nas Escrituras, não vive voando atrás de movimento, não. Está firmado na palavra. Tem uma vida serena com Deus, firmado na verdade. Confia nas suas promessas. Adora-o em secreto. Tem comunhão pessoal com Ele. Se sente pleno. Onde está? Onde está? A inquietação vem, ou talvez de uma fissura no relacionamento com Deus, por causa de algum problema que a pessoa está passando, de pecado, ou então, sei lá, frieza espiritual, ou algum tipo disso aí. Ou, talvez, um afastamento do plano de Deus, do centro da vontade de Deus, porque tem ser humano que quer decidir o que quer fazer e não consulta a Deus para isso. Onde Deus nos planta, devemos frutificar, queridos. Não precisamos correr atrás de movimentos. Uma coisa é um movimento que vem e passa, feito vento. Outra coisa é a palavra, a verdade, a doutrina que fica, que se enraiza no coração, que dá formato à nossa fé e dá profundidade à nossa fé. Muitos crentes, eles se desviam ou desviam o foco de Deus ou do plano de Deus porque não tem profundidade nas Escrituras. Não lê a Bíblia, não estuda. E o apóstolo Paulo diz isso: olha, eu não vim aqui com palavras de sabedoria. Eu vim aqui pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Eu vim pregar o Evangelho. Ele notifica, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. É o Evangelho de Jesus, é a palavra que nos firma. Esse negócio de ficar andando de um vento para outro, irmão, saia dessa.
E quando vier um irmão dizendo assim, eureka, achei a verdade. Meu irmão, eu já achei a verdade faz tempo. Está na palavra. Eita, eureka, o movimento uma nova reforma de Deus. Meu irmão, a reforma já aconteceu. E a igreja está firme e abundante. E a palavra continua a mesma. O que firma o homem é a palavra. E o apóstolo Paulo fala que é esse poder, o poder do Espírito Santo revelado na sua palavra. É isso que nos firma, queridos. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele é bastante profundo na doutrina, não é? Voltando a ressaltar a doutrina, o conhecimento da verdade, saber por que sou salvo, saber o que é santidade, saber a necessidade, saber que a santidade é a consequência da salvação. Ah, que crente santão, não é nada de... Meu irmão, a santidade é a consequência da verdadeira salvação. O apóstolo Paulo diz, olha, se firmem da verdade. E ele cita isso aqui, ó, recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos demais, pelos 12. Puxa vida, ele sempre citando e comparando as Escrituras. E tem cristão, se você perguntar algo doutrinário para ele, ele não sabe. Não vem nem para a escola dominical, né? Não vem para as oportunidades de ensino. Infelizmente, os cristãos hoje estão buscando mais celebração do que ensino. E o que firma o cristão é a palavra. Pode vir, olha, quando você está aprofundado na palavra, vem o vento que for. Você pode, de repente, sentir a força do vento, mas você não se curva ao vento. Porque você está firmado, não é em movimentos, em movimentação de pessoas, em modismos. Você está firmado na verdade e as promessas continuam vivas e ardentes no nosso coração. O apóstolo Paulo diz que ele não pregava por sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele fala, ele respalda a sua palavra nas Escrituras Sagradas. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diferenciava emoção de princípios. Emoção de princípios. Nós vivemos por princípios e não por emoção. A emoção engana muito a gente. Pastor, me sinto tão bem. Que bom, irmão. Você pode se sentir bem em outros lugares também. Mas você, a sua vida tem que se reger. Claro que não é para você ficar triste a vida toda e se sentir mal, não. Mas as emoções não podem reger a nossa vida. Nossa vida é guiada pelos princípios bíblicos da verdade, da moral, da ética. Crentes, hoje, infelizmente, das igrejas evangélicas tem um mar de gente que não cumpre com suas responsabilidades financeiras. Crente que tem débito, tem nome sujo não sei onde, sujo. Às vezes pode acontecer até um imprevisto, querido. A vida da pessoa é possível. Mas ter isso como algo normal, como algo corriqueiro, gastar mais do que ganha, viver uma vida, não é, diferente do que você pode viver, mentira, corrupção, gente, às vezes crentes que aceitam se corromper para ter vantagens, seja pequeno ou seja grande, crente que fica dando bola policial por aí, crente que é penetra, coisa pequenininha, né, pessoal, para o mundo, mas para nós é grande, porque demonstra o que está dentro. Nós nos baseamos por princípios, não é por emoção, não. Não é porque a gente está rindo, está sendo um negócio alegre,
que aquilo ali é algo de Deus para nós, não, meu irmão. Você tem que ouvir a voz de Deus e saber quais são os princípios, qual é a vontade de Deus, o foco de Deus para você. Onde Deus te plantou, frutifique. Viva por princípios éticos, bíblicos, princípios éticos que a palavra lhe revela. Sendo honesto com seus negócios, honesto com as pessoas que você se relaciona. Sendo justo nos seus julgamentos. Sendo tardio em falar, em se irar, mas sempre estando pronto para ouvir. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não sou guiado por emoção não, eu sou guiado por princípios bíblicos. E às vezes, pessoal, nós vemos a igreja sendo guiada pelas emoções. As emoções são boas, eu gosto de ter emoção. Sou ser humano como você. Todos nós somos seres humanos. As emoções expressam o que a gente está sentindo dentro, não é? Ela externaliza. Mas elas não são fatores de decisão. O fator de decisão é a voz do Espírito, o direcionamento da palavra, o conhecimento da verdade, saber qual é o plano de Deus na sua vida, saber qual é a centralidade do Espírito para você. Ser firme no seu ministério, constante e abundante, dentro da sua igreja, se colocar como uma coluna, não é, de serviço. O apóstolo Paulo, ele é bastante incisivo com isso. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala, ele defende a sua autoridade. Ele diz assim, olha, eu sou um filho abortivo, não é? Eu sou um filho abortivo, eu sou o último dos apóstolos, ele diz. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, ele diz. Ele faz uma diferença, ele diferencia autoridade de autoritarismo. Olha, eu sou um apóstolo, mas que humildade, né? Olha, eu tive um encontro com Jesus fora do tempo, como um filho abortivo. Os outros apóstolos andaram com Jesus. Eu sou o menor. E ele diz assim, ele defende a sua autoridade apostólica sem ser autoritário. E nós, como cristãos, apesar de termos autoridade pelo nome de Jesus, não podemos ser autoritários com as pessoas nem nas situações que nós vivemos. Existe autoridade sobre nós, autoridade dada por Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, sim. Mas devemos ser educados, amorosos e humildes com aqueles que nós nos relacionamos. Ainda que Deus nos coloque numa posição de autoridade, nós devemos ser o menor. E tem crente querendo ser o maior, o melhor, querendo ter todo o direito do mundo e não dando direito às pessoas, direitos até que ele mesmo teve. Tem gente que não dá direito à pessoa, não é, de errar, quando nós temos o direito de errar e Deus nos perdoou. Tem gente que não dá o direito às pessoas, não é, de serem perdoadas, quando nós precisamos do perdão de Deus. Tem gente que não dá o direito às pessoas de serem novas pessoas, quando nós precisamos dessa chance. E usa o autoritarismo para impor uma pressão sobre as pessoas. Nós temos autoridade. Em primeiro lugar, primeiro temos que ter a consciência que temos a autoridade outorgada pelo Espírito Santo. Temos autoridade. Se a gente dizer a um demônio assim, saia, ele sai, em nome de Jesus. Claro, você tem que estar a sua vida em ordem, né? Evidentemente. Vida correta diante de Deus. Se você dizer ao demônio, ele sai. Um demônio, um anjo, ele obedece. No nome de Jesus. Temos autoridade. Temos autoridade para pregar a verdade, com graça e com humildade. Quando pregamos a verdade,
Aí você pode, mas pastor, eu sou tão pequenininho para pregar e as pessoas se converterem. Não é, as pessoas não vão se converter pelas suas palavras, as pessoas vão se converter pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito que está intrínseco à palavra. Você tem autoridade para pregar onde você estiver, com humildade no coração. Mas você não pode ser autoritário ao ponto de impor às pessoas a verdade que você creu. Isso nós não podemos. O apóstolo Paulo, sempre ele fazia a diferenciação das coisas. Autoridade não é autoritarismo. Eu, como pastor, não posso ser autoritário, eu tenho autoridade de Deus. Eu não estou aqui para exigir de você que você faça isso ou aquilo, eu estou aqui para pregar a palavra, dizer a você como você deve se seguir, se comportar e caminhar com Deus, para que você tenha êxito em Cristo. Eu não estou aqui para exigir nada de você. Deus me livre. Eu estou aqui para dizer, o caminho é esse. Agora, ninguém vai fazer o que quer dentro da igreja, evidentemente. Aqui tem ordem de decência. É ou não é, turma? Amém? Existe ordem de decência, existe um padrão a ser seguido, existe a organização, as normas. Todo canto, senão vira uma anarquia. Não é, turma? É ou não é, turma? Aleluia, como diria o meu dirigente, meu regente Vladimir. Aleluia, aleluia. Ele ensina bem, como dizer aleluia, bem no coral. E eu estou aprendendo. Inclusive, domingo vamos ter um coral aqui na ceia. Amém? E um coral da igreja do Nazareno em Boa Viagem. Meu regente está felicíssimo. E eu estou feliz por ele. Pastor, nosso coral vai se apresentar. Aleluia, Vladimir. Nascer, aí eu disse, então espera um pouquinho, Vlad, porque hoje à noite eu vou estar em Caruaru pregando. Aí eu disse, vamos fazer a ceia no próximo domingo para poder também usufruir dessa bênção. É ou não é, turma? Deixa eu pegar essa bênção também. E o nosso coral vai estar se apresentando nos 3 cultos. Opa aí. A bênção é muito grande. É muita bênção, não, meninos? Né? Então nós ficamos alegres com isso. Né? Eu venho pelejando com o meu regente, nós lutamos juntos, já há 10 anos, pelo nosso coral. 10 anos, o quê? 10 anos pelo nosso coral. E Deus está nos dando um coral abençoado. Temos 20 vozes, olha aí, que benção. Falta pouquinho para 100. É ou não é? A gente tem que olhar o que a gente já caminhou, pessoal. Negócio de olhar o que tem para caminhar. Nós já caminhamos muito com o Senhor Jesus. E Deus já tem nos dado muito êxito em tudo que realizamos. E eu quero louvar o nome do Senhor aqui por todos os seus benefícios sobre a nossa vida, sobre as suas conquistas. Uma igreja nova, nós somos uma criança ainda, um infantil. Mas Deus já nos levou a lugares muito altos, né? Temos aqui vários ministérios ativos. Cadê os homens aqui? Levanta também os homens aqui. Vamos começar o ministério de homens. Cadê o pastor Libério? Amém, pastor? Pastor Libério está organizando aí um ministério bombástico. Agora aí, meu irmão, quando a gente estiver louvando aqui só os homens, esses prédios aqui vão tremer. Não é? Eu não sei se é por causa da desafinação ou por causa do poder de Deus. Mas as duas coisas. Vão ser as duas coisas. Né? Mas a gente vai estar aqui adorando o Senhor. Quando é, pastor, o primeiro culto? Já programou alguma coisa assim? Ainda não. Mas vai ser em junho ainda ou não? Em junho ainda. Em junho ainda a gente começa o nosso ministério de homens. Não é? Vamos nos reunir aqui pelo menos aí uma vez por mês para ministrar para os homens. Nós queremos homens segundo o coração de Deus. Homens, já temos aí o ministério de mulheres caminhando de vento em popa. Temos agora o ministério de homens fortalecido. Porque nós pregamos o evangelho, não é por sabedoria humana. Queremos que as pessoas saibam que Jesus opera neste lugar pelo poder que Ele derrama neste lugar na nossa vida.
E você não prega o evangelho porque você é sábio. Você prega o evangelho porque você é a habitação do Espírito Santo. É Ele que te capacita, é Ele que coloca a palavra na sua boca, é Ele que molda o seu caráter para você ser um testemunho vivo onde você coloca os pés. Portanto, irmãos, não se impressionem com o movimento, sejam serenos e constantes na doutrina. Outra coisa, não seguir pelas suas emoções, seguir pelos seus princípios. Os princípios de Deus na sua vida, não pelas emoções. Terceiro, use a autoridade de Deus, não use o seu autoritarismo. E aí você vai ver vidas se rendendo aos pés de Jesus Cristo. As pessoas não são convencidas pelo nosso poder de persuasão. As pessoas são convencidas pelo poder de convencimento do Espírito Santo. Você é apenas um semeador, meu irmão, eu e você. Quem faz a colheita é o Espírito. Uns semeiam, outros regam, o Espírito é que faz a colheita. Ele é o Senhor e Ele é digno. Só o Senhor é digno de receber este louvor e esta glória. Uma vida rendida aos seus pés. Porque foi Ele que morreu por nós. Amém, igreja?